Uma coisa é certa no mundo empresarial: você e todos ao seu redor irão cometer erros. Essa frase é do empresário e bilionário Richard Branson e ela é super verdadeira. Super verdadeira. No mundo empresarial, você e todos ao seu redor vão cometer erros. O erro faz parte da vida. No mundo empresarial, se aprende isso. Há uma diferença entre as grandes empresas e as empresas que não conseguem alcançar o topo do Everest. Há uma grande diferença entre os líderes de sucesso e aqueles que não conseguem alcançar o sucesso. A capacidade de lidar com os erros, a capacidade de aprender com os erros. É preciso não desperdiçar os erros. É preciso aprender com os erros. Não se pode ter medo de errar. Só quem não erra é quem não faz nada. Então não tenha medo dos erros. Por outro lado, não os desperdice, porque se você errou, você precisa tirar destes erros as melhores lições. Por quê, Clóvis? Para que não venha cometê-los no futuro, para que você não vá repetir os erros do passado no futuro. Você precisa estar focado em tirar lições destes erros. E, por favor, compartilhe os seus erros e compartilhe o seu aprendizado em relação aos seus erros. Por que, Clóvis, isso é importante? Porque você vai fazer com que outras pessoas aprendam com os seus erros. E isso é muito bom. Você, de alguma forma, está contribuindo para que outras pessoas não repitam os erros que você já cometeu. Aliás, esse é um dos propósitos que me motivaram a criar o canal Viver de Renda. Socializar as minhas experiências e falar abertamente sobre muitos dos meus erros. Sim, que eu já cometi vários. E acho que deste modo estou contribuindo para o crescimento de quem me assiste, de você que está aí do outro lado, porque você está tendo a oportunidade de aprender com as minhas experiências, aprender com as minhas histórias de sucesso e também com as minhas histórias de fracasso. Essa troca nos permite crescer, né? Pense nisso. Uma coisa super importante que eu queria comentar com vocês, muito importante, reflitam sobre isso. Nós precisamos ter algumas coisas para fazer uma jornada exitosa, uma jornada de sucesso. Nós precisamos ter noção, nós não podemos ser uma pessoa sem noção, nós temos que ter noção. Isso tem muito a ver com ter bom senso, e precisamos ter caráter, ou seja, precisamos ter princípios e valores. Se nós tivermos isso, meio caminho está andado, acreditem nisso. Uma outra reflexão, essa da escritora inglesa J.K. Rowling. Você nunca conhecerá verdadeiramente a si mesmo ou a força de seus relacionamentos, até que ambos tenham sido testados pelas adversidades. Essa frase dela é maravilhosa e super verdadeira, porque em dia de sol a praia fica cheia. É durante as tempestades que a gente percebe quem de fato está conosco. Tive a oportunidade, ao longo dos meus mais de 30 anos como consultor de empresas, trabalhando em grandes empresas e trabalhando sempre com o centro do poder nas empresas, presidentes, diretores, conselheiros, sempre tive um certo destaque nos trabalhos que ali estava fazendo. O fato de estar na sala
entre aspas, do chefe, na sala do presidente, na sala do líder, dos diretores, isso sempre chama a atenção. Poxa, aquele cara tem trânsito com a alta cúpula da organização. E quando você começa a fazer alguns projetos que demoram mais tempo, na consultoria isso acontece, você às vezes passa até alguns anos prestando serviços dentro de uma empresa. E as pessoas começam a te notar. Poxa, aquela pessoa tem trânsito com a presidência, com a alta cúpula. E muita gente se aproxima de você, acredite, por conta disso, por conta da sua proximidade com o poder. Muita gente tenta construir relacionamento com você. Muita gente quer virar o seu melhor amigo. Vivi situações assim ao longo da minha carreira profissional, 30 anos. Vivi várias situações assim. E aí depois você percebe que precisa separar o joio do trigo. Que muitas vezes essa pessoa que chega e diz que é seu fã, que quer ser o seu melhor amigo, que se identifica com você, está ali apenas se aproximando por conta de interesses pessoais. Ele quer de alguma maneira estar próximo a você, ele quer de alguma maneira estar sob sua proteção, contar com sua ajuda, com a sua colaboração. Estar ali motivado por um interesse pessoal e não porque aquela relação de fato ela é verdadeira. É preciso perceber isso. É importante distinguir o que é uma amizade do que não é, o que é um relacionamento baseado em honestidade e o que não é, né? Então esteja atento a isso e perceba que quanto mais você crescer, mais estará sujeito a esse tipo de situação. Quanto mais você crescer, mais estará sujeito a esse tipo de situação. Bom, estamos falando sobre situações de carreira profissional, do mundo corporativo. Eu não podia deixar de comentar um episódio recente do Bernardinho. Bernardinho teve uma brilhante passagem na sua trajetória como técnico na seleção brasileira de vôlei. Foi o técnico que mais ganhou títulos no mundo em uma seleção de vôlei, né? E o Bernardinho, ele tinha assumido o desafio de treinar a seleção francesa para as próximas Olimpíadas, que estará acontecendo exatamente na França, né? E, bom, quem conhece o Bernardinho sabe o quanto ele estava motivado e conectado com este propósito de oferecer o seu melhor para a seleção francesa de vôlei e torná-la campeã de vôlei, né? Quem sabe até numa final contra o Brasil. Mas aí, recentemente, o Bernardinho pediu demissão da seleção francesa. E aquilo me soou super estranho. Poxa, o que aconteceu? O Bernardinho pediu demissão. E agora saiu uma nota comentando sobre isso, né? Bernardinho pediu demissão da seleção francesa de vôlei, tem aí cerca de 3 semanas, alguns meses após assumir o desafio. O treinador, pela primeira vez, falou sobre sua saída e disse que deixou a equipe para se dedicar aos cuidados de sua filha. Logo eu imaginei que tinha alguma coisa envolvendo aí questões familiares para ele ter desistido de estar morando na França até o fim do ciclo olímpico, né? E ele disse em declaração recente: desde o meu divórcio, a situação tem sido um pouco difícil com as minhas 2 filhas. A mais nova, que tem 12 anos, vem sofrendo com a separação dos pais. Psicologicamente, ela estava mal. Discutimos e percebi que não podia, nesse momento, deixá-la sozinha.
Ele disse isso numa entrevista ao jornal francês L'Équipe. Bernardinho foi casado com a ex-jogadora de vôlei, Fernanda Venturini, por 25 anos, e eles se separaram em outubro de 2020. Tiveram 2 filhas juntos, Júlia e Vitória. O amor foi acabando. Quando você está bem, você continua casado. Quando você não está, você se separa, disse a ex-atleta em entrevista recente. Bernardinho, 62 anos, ressaltou que essa foi a decisão mais difícil da sua vida. A decisão foi a mais difícil. Não é fácil abandonar um projeto tão bonito, tão especial, tão caro para você. Estavam à vista os Jogos Olímpicos de Paris, com um grande grupo de jogadores. Bernardinho marcou época dirigindo a seleção brasileira masculina de vôlei. Entre as conquistas estão 2 ouros olímpicos em 2004 e 2016, 2 pratas em 2008 e 2012, 3 títulos mundiais em 2002, 2006 e 2010, além de 8 ligas mundiais. Antes, com a seleção feminina, ele havia conquistado 2 bronzes olímpicos em 1996 e em 2000. Então veja que tem horas que você precisa tomar decisões difíceis. Tem horas que você precisa tomar decisões difíceis. Nunca se esqueçam disso. Há momentos em que decisões complexas, dificílimas, terão que ser tomadas. Cabe a você ponderar e perceber o que é mais importante. Se é uma decisão profissional ou se é uma decisão relacionada à sua família, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. Bernardinho optou pela família. Ao longo de anos, ele optou pela profissão. Percebam, ao longo de anos, nessa trajetória campeã, que eu aqui narrei, os títulos que ele ganhou, ele sempre privilegiou a profissão. Chega um momento, quando você conquista tantos títulos, realiza tantos objetivos, que você olha para trás e percebe que isso teve um custo de não conviver tanto com a família. Em dado momento, você olha e percebe que é hora de mudar alguma coisa. Imagina o quão duro foi difícil para ele, sabendo que ele é um workaholic, uma pessoa dedicada ao trabalho, determinada, ambiciosa, inquieto, insatisfeito. Mas, a despeito de tudo isso, ele olhou para trás e, desta vez, ele optou pela família. Olha, um gesto de coragem, um gesto excepcional, que sirva de inspiração para nós, né? Que sirva de inspiração para nós. É preciso conseguir tomar decisões difíceis. É preciso focar no que é mais importante. Sempre. O que é mais importante. Nesse caso, ele resolveu voltar para dedicar o seu tempo a dar um pouco mais de atenção à sua filha. Parabéns, Bernardinho. Parabéns pela atitude e pela lição de vida para todos nós que te acompanhamos, né? Para todos nós que te acompanhamos. Isso, sucesso, que você continue brilhando, né? Como sempre fez em sua vida, que sua vida é uma vida iluminada e serve de fonte de aprendizado e de inspiração para quem quer crescer e se desenvolver. Vi uma matéria recente que me chamou a atenção, quero compartilhar com vocês. Na verdade, um artigo, né, do Fábio Gallo, da FGV, professor. Ele disse assim: o avanço da tecnologia e a disseminação de aplicativos tem trazido novas maneiras e facilidades aos investidores.
A internet nos proporciona, além de agilidade para investir, acesso a muitas possibilidades para adquirir conhecimento em relação às finanças. O problema é separar o joio do trigo, costumo dizer isso sempre, né? Em meio a muita coisa boa, há também muita desinformação, que gera ganho somente para quem vende falsas expectativas, os espertalhões, né? Os jovens, no mundo ideal, começariam a poupar pensando na aposentadoria, aprenderiam com a experiência dos mais velhos e seguiriam firmemente o seu próprio plano financeiro e estratégia. Como não vivemos no mundo ideal, os jovens investem em risco e muitas vezes sentem a dor dos próprios erros. Assim, acessar, acredite, aplicativos como o TikTok para saber sobre investimentos está na moda. Como mostram diversos vídeos de aplicações day trade, operações em que o investidor compra e vende ações e outros títulos no mesmo dia, buscando aproveitar-se das oscilações de preços. Os vídeos no TikTok têm muita agitação. Tem carros de luxo, tem aviões, tem gente dizendo que ganha muito dinheiro no mesmo dia e com pouco esforço. Esse parece ser um mundo perfeito, não é? Olha só, festas, carrões, aviões, viagens, muita grana, olha que coisa fantástica, e isso com pouco esforço, olha, puxa vida, isso é excepcional, eu quero isso para mim. Esse formato estimula a produção de dopamina, o hormônio do prazer. Apesar de vídeos alertarem sobre o caráter enganoso desse tipo de operação, que é altamente especulativa, o fato é que, muitas vezes, comprar e vender ações no mesmo dia está mais para aposta, para um cassino, do que para investimento. Os defensores desse tipo de negociação justificam que quem tem mais apetite ao risco com sangue frio e conhecimento consegue altíssimo retorno. Logicamente, há gente que ganhou muito dinheiro, são poucos. Da mesma forma, há gente que ganhou dinheiro na loteria, na Mega Sena. Isso é um fato inconteste. Ao contrário, estudos nacionais e internacionais mostram que, mesmo no caso de investidores experientes, isso não é uma verdade absoluta. Como já citado, quando essas operações são analisadas nos detalhes, chega-se à conclusão de que o número de especuladores que conseguem apresentar resultados consistentes, significativos em operação de day trade, é extremamente reduzido se comparado a qualquer profissão com possibilidades de ganhos equivalentes. Além disso, o custo da operação é alto, porque exige dedicação diária, foco e concentração. Você não tem tempo para mais nada. Até o imposto de renda é mais alto, com alíquota de 20% sobre qualquer ganho, enquanto o investidor regular paga 15% e com isenção nas operações de até 20 mil no mês. Quer ganhar dinheiro? Invista em conhecimento, invista de forma consistente, de forma inteligente e use o tempo a seu favor. Pense nisso. Não caia no canto da sereia. Não caia nos golpes do TikTok. Não caia nos golpes no YouTube. Cuidado. Não acredite em atalhos. Quem está tentando lhe convencer que pode ganhar dinheiro rápido e fácil é um picareta, é um pilantra. Não acredite nessa turma. Seja inteligente. A bolsa é um lugar para ganhar dinheiro e conquistar a independência financeira. Mas você precisa se ajudar. Você precisa se ajudar para ter sucesso. A propósito, no sábado, nós vamos fazer, pela primeira vez, uma maratona. Isso, uma maratona. Se prepare. No sábado, vamos fazer uma maratona de vídeos. Vamos perfilar aqui no canal uma série de vídeos sobre alguns assuntos altamente relevantes com relação a hoje. Dia do nosso estudo de caso, né? Sábado e domingo a gente foca mais no nosso estudo de caso e, na verdade, a gente está pegando uma coletânea de conteúdos e informações publicados aqui no decorrer do canal,
mas que julgamos relevantes nesse momento trazer à tona esses vídeos novamente. Então, não perca. Se em algum momento do passado você não assistiu, é hora de assistir de novo essa maratona que está sendo cuidadosamente selecionada para que possa fazer sentido para você neste momento de quase saída da recuperação judicial. Gostou do vídeo? Deixa o like. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.